Então, a questão, né, de João, né, só algumas coisas, né, que João é o livro, né, da palavra, ele é considerado assim o livro mais profundo e mais espiritual da palavra, né, e que João foi uma testemunha ocular, ele viu Jesus, ele andou com Jesus, né, e aquilo que a gente falou. Depois, mais da metade do livro de João é dedicada aos eventos da vida de Jesus, e que João ele não se preocupou muito em mostrar assim milagres, em mostrar discurso para o público, ele se preocupou, ele se concentrou mais em mostrar a identidade de Jesus como Filho de Deus. Isso é importantíssimo, a gente, sabe, grifar, ressaltar. João ele buscou enfatizar Jesus como Filho de Deus, ele buscou enfatizar Jesus, sabe, como o enviado de Deus, como o Messias, né? Como aquele que é o Filho de Deus, é a representação de Deus na Terra. Ele procurou, em todo o livro dele, no Evangelho de João, ele buscou enfatizar isso, ele buscou apresentar Jesus como Filho de Deus, tá? E isso evidentemente que ele mergulhou assim no coração de Jesus, mergulhou, sabe? Ele foi mais próximo de Jesus. Ele se auto-intitulava, né, o discípulo a quem Jesus amava. Então, João, no Evangelho de João, ele nunca falou o nome dele. Quando ele falava sobre ele, ele falava o discípulo, aquele que Jesus mais amava. Então, ele ele achava isso, ele era isso, né? Ele falava, aquele discípulo que Jesus mais amava. Tá? Então, João foi essa pessoa. E aí também a gente passou, né? A gente deu aquele sobrevoo sobre o livro de João, falando cada capítulo e sobre o que ele falou, né, em cada capítulo. É isso que a gente vai começar a ver. Nós fomos os 21 capítulos, né, explicando cada um. Aí depois vocês se esqueceram, tá gravadinho aí no Face. Está gravado também, a gente botou no YouTube, então é só a gente dar uma recapitulada. Amém? E vamos ao de hoje. Vamos começar para não perder muito tempo aqui. Vamos começar no de hoje, que nós vamos começar do Evangelho de João. Então pegue a Bíblia, né? Vamos abrir, tá? Vamos abrir a palavra em João 1:1 e o nosso estudo ele é expositivo, então ele é versículo por versículo, a gente vai, sabe, falando versículo por versículo, tentando extrair, né, o que cada versículo está tentando falar para a gente. Tá? Essa metodologia é expositiva, né? É a mais correta quando vai se estudar a palavra, né? É o expositivo, é pegar versículo por versículo, estudar, meditar, versículo por versículo, ver o que aquilo quer falar para a gente e se aprofundar. Nós falamos na primeira aula que nós não teremos aqui uma preocupação em terminar sabe, em ser rápido. Nós teremos a preocupação de aprofundar. Então, quanto mais profundo a gente for, melhor, tá? Então, nós não temos a preocupação, vamos terminar rápido. Não, né? Nós vamos se aprofundar. Nós vamos pegar um versículo e se aprofundar no versículo. Amém? Glória a Deus. Então, João 1, versículo 1. Primeiro, antes de começar, eu quero, o Ricardo fez um questionamento, né, que ele queria assim, saber quem foi João, né, assim, mais da família dele e tal. E a única coisa que se tem de João, Ricardo, é aquilo que a gente falou, tá? Que o João era um dos 12 discípulos de Jesus, aquele que viu Jesus, tocou em Jesus, andou com Jesus. O pai de João era Zebedeu, era um pescador, né? Ele tinha uma indústria de pescados, sabe? A mãe de João, estudos dizem que foi Salomé, né? Que eu até comentei, Salomé, ela atendeu Jesus, quando Jesus andou ali na Judéia, né? Naquela, sabe, ali perto do Cafarnaum, Betsaida, onde eles moravam, quando Jesus estava naquela região, ela atendia, Salomé atendia Jesus, andava com Jesus, servia Jesus.
E João era irmão de Tiago, e os dois foram chamados por Jesus quando eles estavam na beira do mar preparando a rede de pesca para o seu pai. Então eles estavam trabalhando na rede de pesca, Jesus chamou, passou dali e chamou os dois. Isso a gente vê lá em Mateus, capítulo 4, versículo 21. Amém? João, ele escreveu o Evangelho de João, é isso que a gente está vendo. Ele escreveu João, as cartas de João. João 1, 2 e 3, foi João que escreveu. E ele também escreveu o livro de Apocalipse. Tudo é obra de João, o evangelista, é isso que a gente está estudando. Então ele escreveu João 1, 2 e 3, e as cartas de João, mais um pouquinho para o final da Bíblia, e escreveu também Apocalipse. João teve a revelação do Apocalipse. Cara, fantástico. E João era o mais jovem, né? Era o mais jovem dos apóstolos. E João foi o único dos apóstolos que ele morreu de morte natural, né? Os outros foram mortos, né? E ele morreu, João foi o único que morreu de morte natural, morreu de velhice, tá? Isso é o que se sabe de João. Amém? Vamos lá então. Quando assim, algumas bases, né, sustentatórias do Evangelho de João, base que ele sustenta, né, durante todo o decorrer da escrita, do que ele escreveu. João se concentra mais no conflito, né, fariseus com Jesus. Então ele é muito voltado a isso. O Evangelho dele, ele sempre busca, sabe, apresentar Jesus como o Messias, como o enviado, como o Filho de Deus, como o próprio Deus. A base, sabe, ele sempre... Nós vamos ver que João ele sempre vai estar nessa pegada, sendo confrontado com os fariseus, sabe, mostrando Jesus confrontado pelos fariseus, e João escrevendo, mostrando esse confronto e contrapondo com esse confronto, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Tá? E sempre vai, a maioria do evangelho dele vai ser isso. Ele testificando, testemunhando, sabe, através dos sinais, através de milagres, através da vivência, através de Jesus, sabe, ele sempre fortalecendo a condição de Jesus como um Deus, como Filho de Deus, o enviado do Senhor, tá? Então vai ser isso. Os fatos que ele narra, a gente já falou, se concentra na Galileia e na Judéia. Provavelmente, quando foi escrito, João estava na Síria, perto da Síria, tá? E ali existia um forte movimento, né, de perseguição aos cristãos, isso na época de 85, 90 depois de Cristo. Depois da Guerra de 70, porque a Guerra de 70, né, teve a Guerra de 70, o templo foi destruído, grande perseguição dos cristãos pelos judeus, tá? E 20 anos depois, onde mais ou menos João escreveu, tá? Redigiu e escreveu o Evangelho de João. Aí eu quero só abrir um parênteses, tá? Abrir um parênteses, que tem Flávio Joséfo, tem um comentário de Flávio Joséfo, que é um historiador da época. Ele comenta assim, ele viu muitas coisas, ele era judeu, mas ele foi considerado como traidor de judeu, ele foi considerado como mais um romano, então ele foi meio perseguido por causa disso, pelos judeus, mas ele disse que ele via muito mais um coração endurecido dos judeus do que do próprio romano. Ele disse que ele via a religião matava mais do que do próprio sistema romano, sabe? Ele via o coração, a religião do judeu na época, sabe? Ele via muito mais endurecimento, mais falta de misericórdia do que no próprio sistema romano. Entende? Isso é uma observação de Flávio Joséfo, tem o livro A História dos Hebreus, né? A História dos Hebreus. Joséfo, ele dessa declaração, que ele via muito mais, no caso, misericórdia para o pai do romano do que do próprio judeu. Os fariseus, o fariseu, né, eles apoiavam, tudo que eles sustentavam, eles apoiavam suas posições na lei de Deus, né? Tudo era, sabe, na Torá, nos cinco primeiros livros, né? João enfatiza que o próprio Jesus é a palavra de Deus, isso a gente vai ver hoje. Ele é o mensageiro, que Jesus é o mensageiro enviado pelo Pai. Os fariseus conheciam
Deus através da lei, suas interpretações e tradições. Os cristãos, por sua vez, eles alegavam andar com o próprio Deus, sabe, de uma forma pessoal. Então o judeu, ele conhecia Deus por estudar, e muito estudar, muito estudar. Eles, sabe, o judeu estuda muito, a Torá, o fariseu, a Torá, ele sabe de cor, sabe? Então é muito estudar, eles conheciam Deus de estudar. E os cristãos conheciam Deus de caminhar junto, de uma forma pessoal. E aí eu abro uma coisa, e é esse Jesus, de forma pessoal, entende? Que quer se apresentar para nós. É esse Jesus, forma pessoal, que nós precisamos conhecer. É esse Jesus, entende? Esse Jesus humano, é esse Jesus, a maneira como ele andava, a maneira como que ele enfrentava as adversidades, a maneira como ele se posicionava, a maneira como ele era obediente ao seu pai, a maneira como ele era obediente ao propósito. Tudo isso é o que nós precisamos trazer para o dia de hoje, né? É isso que nós precisamos extrair, a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus, né? Sabe, a misericórdia que ele tinha pelo perdido, a misericórdia que ele tinha pelos abandonados, a misericórdia que ele tinha por aqueles que, sabe, que ficavam à parte ao sistema, a misericórdia que ele tinha pelas pessoas que buscavam uma ajuda, buscavam, entende? Ele era misericordioso, e era isso, essas coisas que nós precisamos, através desse nosso estudo, que o Espírito Santo nos ilumine, através desse estudo, desperte em nossos corações, sabe, esse conhecer de Jesus. Desperte em nossos corações esse conhecer dele de forma pessoal. Amém? Isso é o nosso desejo, assim, que através desse nosso estudo, né, nós conheçamos esse Jesus. Então, João 1, tu tá com a tua palavra aí, João 1, do versículo 1 ao versículo 5, ele pode ser considerado ali um bloco, tá? Um bloco introdutório, depois a gente vai abrir um por um. Então, de 1 a 5 é um bloco introdutório. De 1 a 18, agora sim, mais ou menos eu vou dar o que a gente vai ver. Ao tornar-se carne, o Filho de Deus vem ao mundo que ele criou. Presta atenção, ao tornar carne, o Filho do Homem veio ao mundo que ele criou. Então, ele traz libertação das trevas espirituais, autoriza os que creem a se tornar filhos de Deus, aqueles que não receberam a Cristo pela fé permanecem em trevas. Cristo é a verdadeira luz, venceu as trevas, prometeu seu perdão gracioso a você e a todas as pessoas. É o que a gente começa a ver do 1 ao 18, tá? Muito bem, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Começamos. Vamos ver. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Aí João já dizendo para que veio. No princípio era o verbo. João, no princípio, ele já faz uma ligação, ele já dá uma conectada lá no começo do Gênesis. No princípio, Gênesis 1, né? No princípio, a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1. Então, ele já começa, assim, dizendo para que veio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí João começa, no princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que João ele já entra dizendo para que veio, né? Então, lá assim, naquele meio daquela confusão, daquela guerra, ele escreve isso. Olha, gente, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele já disse, olha, ele mostrou para que veio. Está aqui a minha carta de apresentação, no princípio. Muito bem. O princípio é antes da criação, estava lá no início, né? Vem antes, lá na criação. Ele era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo, sabe, na tradução ele é o logos. Verbo é logos. O logos é palavra. Então, o verbo, ele linka, ele representa, ele é igual a logos.
Logos é igual a palavra. E se aplica aqui a Jesus, que também existe. Então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a ou seja, ele está dizendo, olha, esse Jesus que eu vou começar a falar agora, no princípio, ele estava. A ideia já inicial, ele já iniciou de associar Jesus com Deus na criação. Então ele já começou o livro dizendo, olha, esse Jesus que eu conheci, esse Jesus que eu conheci, parei que caiu aqui o... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O pessoal do Zoom ficou fora. Ok? Caiu, né, Regi? Voltou lá? Travou tudo aí. Deu? Funcionou aí? Travou tudo aí. Tá. Não, mas tá voltando. Ó, o Regi já tá ali. Tá cortando, tá picotando a ligação. Tá. Tá, agora? Melhorou? Aí, agora voltou. Tá bom, então vamos continuar. Então, no princípio... Ótimo. O Regi também tá aí. Tá. Então, sabe? Então, a palavra aqui se aplica a Jesus. A ideia inicial já de associar Jesus com Deus da criação. João identificou Jesus como sendo o verbo, afirmando que Jesus, olha só, tá? Olha só, afirmando que Jesus foi o verbo ativo da criação. Ele afirmou que Jesus foi o verbo ativo da criação. Entende? Jesus foi o verbo ativo da criação, que no princípio estava com Deus e que era Deus. Entende? Então, olha o que o João ele já está abrindo, né, o livro dele, o Evangelho. Tá? Então, que no princípio estava com Deus e que ele era Deus. O verbo era Deus, no princípio estava com Deus e era Deus. A ideia, aí João também já passa para nós uma ideia da Trindade, sabe? A operação da Trindade. Deus, aí João também já dá uma ideia assim, que Jesus já estava lá com Deus, na criação de tudo, e ele já nos transmite a ideia da Trindade. O verbo era Deus, e atribui divindade ao verbo. Então João aqui ele já deixa claro que Jesus é um ser divino. Ele já atribui divindade ao verbo. Totalmente Deus, mas distinto do Pai. O Pai nunca esteve sem o verbo, mas sempre foi Deus. Amém? Então, fala de Trindade, Pai e Filho. O Pai nunca esteve sem o verbo, mas o Pai sempre foi Deus. Tá? Aqui ele já dá uma... Aqui tem a observação. Nós estamos falando de Deus. Qual o problema se você não compreende? Nós estamos falando de Deus. Qual o problema se você não entende? Qual o problema que você não entende? Pois, se você compreende, ele não é Deus. Chegar a Deus em qualquer medida pela mente é uma grande bem-aventurança, mas compreendê-la é totalmente impossível. Amém? Então, compreender Deus, a mente de Deus, é impossível. É pela fé. Amém? É pela fé. E se a gente tentar, se nós tentar compreender Deus, ele não é Deus. Aí o versículo 2, ele estava no princípio com Deus, está claríssimo. Então o verbo, palavra, estava no princípio com Deus. João aqui, versículo 2, ele já diz para que, né, para que veio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele era o agente divino, responsável por toda a criação. Já falei, todas as coisas foram feitas por ele. Fala da supremacia de Jesus sobre a criação. E João, ele deixa claro, olha gente, ele estava lá com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez.
Então, lá na criação, Jesus estava lá e João afirma categoricamente, sabe, nesses 3 primeiros versículos, que nós estamos falando do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado. Por intermédio, ele indica que Jesus é o agente do Pai na criação. Ele estava lá junto, perto. Versículo 4. Aqui também começa uma afronta já, sabe, à religião. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui João já começa, sabe, a afrontar algumas coisas já nos fariseus, na mentalidade religiosa. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vida e luz, preste atenção, queridos. Vida e luz fazem parte do Evangelho de João para descrever a essência e a missão do Verbo encarnado. Vida e luz. Jesus veio para nos trazer vida, para nos trazer luz. Hoje, quando nós aceitamos Jesus, entende? Quando nós ministramos Jesus para alguém, quando nós ministramos a palavra de Jesus para alguém, o intuito é que essa pessoa administrada receba a vida e a luz. A vida de Jesus e a luz do Espírito de Deus. Amém? Então, vida e luz fazem parte do Evangelho. A vida era a luz dos homens. O Antigo Testamento nos ensina que Deus deu a vida às pessoas através da sua palavra. Salmo 119, 105 diz assim, ó, a tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos. Então, a tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos. 119, 130 diz assim, a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Provérbios 6, 23, as suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Glória a Deus. Então, a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Provérbios 6, 23, as tuas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Então, desde o Antigo Testamento, ele já vem com a mentalidade, sabe, de luz e vida ser algo divino. Quando ele disse, olha, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, automaticamente João conectou ao divino. Na cabeça deles, fariseus, os religiosos, conhecedores da palavra, eles automaticamente receberam isso como, sabe, como uma informação da divindade. Da divindade. Ou seja, o divino traz vida e luz. Totalmente sabendo, sabe, do que João estava falando. Amém? Agora, o Verbo encarnado, a luz do mundo, veio para dar vida e vida eterna. Então, Deus veio, a palavra, o Verbo se fez carne. Ele, sabe, como nós, se fez carne. Para fazer o quê? Para dar vida e vida eterna. Amém? Outra evidência da deidade de Deus, assim como o Pai, o Filho tem vida em si mesmo. Então, o Pai tem vida em si mesmo. Outra, sabe, outra deidade, outro que sabe, que fala de Jesus como um Deus, né? De Jesus como um Deus. Ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Amém? João aqui também abre uma segunda evidência para apresentar Jesus como Deus, quando ele se refere à luz. Assim, ó, a luz, olha só, isso é interessante. Quando ele se refere à luz, né, que ele é a luz dos homens, isso é importantíssimo. Quando ele se refere à luz dos homens, aqui João, ele também faz um link, ele faz também uma conexão com a luz lá da criação, entende?
quando ele fala que Jesus era a luz dos homens, ele conecta com a luz da criação. Ou seja, a luz da criação que conquistou as trevas. A luz da criação, sabe que quando existia trevas, haja luz e tudo, né? E houve luz, entende? Então, aqui João ele faz essa conexão, a luz dos homens, essa luz que, sabe, que tira o lugar de treva. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, e coisa assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Entende? Então, quando ele falou isso, né, lá no versículo 4, ele era a luz dos homens, ou seja, ele é essa luz que nos tira do lugar de treva. Ele é essa luz que ilumina a treva que somos nós. Porque nós vamos ver um pouquinho mais na frente que o homem sem Deus era considerado treva. E quando nós recebemos essa luz do Espírito, nós, sabe, somos luz. Entende? Então, por isso que pregar a palavra, a palavra, cada um que nós pregamos a palavra, sabe, cada um que nós testemunhamos a palavra, cada um que nós falamos da palavra, cada um que nós falamos da palavra. E serve para quê? Para tirar o homem, né, do lugar de treva e trazê-lo para o lugar da luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o mundo afastado de Deus, espiritualmente, ele é ignorante e cego. Por isso que uma pessoa afastada de Deus, a gente às vezes não entende as atitudes, não entende, sabe? Porque é espiritualmente ignorante e cego. Por isso que, né, num ambiente tão difícil de pandemia, num ambiente tão complicado, tantas coisas acontecendo, de crise política, crise econômica, tanta coisa. Por isso que a gente vê muita gente desconectada. Às vezes, sabe, completamente alheio às coisas que estão acontecendo. Parece que então, sabe? Por quê? Porque essa pessoa espiritualmente ela é ignorante e cega. Porque ela não tem essa luz. Ela vive ainda, sabe, espiritualmente ignorante e cega. Então ela não tem noção das coisas que estão acontecendo. Ela não tem noção das coisas que pode acontecer. Ela não tem noção daquilo que está acontecendo no espiritual, porque ela é espiritualmente ignorante e cega. E assim são todos esses, todos, que não conhecem o Espírito Santo. Espiritualmente ignorante e cego. Quando fala, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Esse prevaleceram, fala assim, não compreenderam, tá? É a tradução, não prevaleceram é não compreenderam ou não a receberam. Então a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a receberam. As trevas não compreenderam. As trevas não entenderam. Por quê? Estavam espiritualmente ignorantes e cegos. A religião, né, cegou, né? A religião os deixou cega. A religião os deixou espiritualmente. Eles não conseguiam entender que o próprio Deus encarnado estava sobre eles. O estilo de evangelho de João será sempre de contraste. Ele sempre vai enfatizar os efeitos contrastantes. Luz e treva, que é o capítulo 1. Amor e ódio, lá no capítulo 15. Vida de baixo e de cima, capítulo 8. Vida e morte, capítulo 6. Verdade e mentira, capítulo 8. Então, o evangelho de João, a gente vai, no decorrer do evangelho, sempre está contrastando isso. Tá? Aqui a gente está contrastando vida e treva. Quando Jesus vem, ele nos tira das trevas e leva para um lugar de vida. Amém? Por isso que as pessoas, muitos, né, quando conhecem Jesus, quando começam a entrar, sabe, verdadeiramente, essas pessoas, elas começam a
verdadeiramente, quando começa a conhecer Jesus, né, elas mudam, sabe? Ah, mas não muda, por quê? Porque o ambiente de treva que havia nela saiu. O ambiente, sabe, a cegueira, né? A ignorância espiritual, ela foi dissipada. Então a pessoa, ela prospera sim, ela começa a ser melhor sim, ela sai do vício sim, né? Ela tem uma vida, sabe, ela tem uma vida completamente transformada sim. Por quê? Porque ela saiu da condição de espiritual, de cegueira espiritual, e foi transportada, sabe, para um lugar de luz. Então acontece, mas depois que foi a igreja, ela faz isso, né? A palavra, não é a igreja, a palavra de Deus viva, né? Ela faz isso. Um estilo do Evangelho de João, já falei isso. A Escritura chama o homem natural de trevas, já falei. A Escritura chama o homem natural de treva, tá? Então, o homem natural que não conhece, ele é considerado pelas Escrituras como treva. Nas trevas e cego. Aqui tem uma observação assim, ó. Como um homem cego colocado no sol. O sol está presente para ele, mas ele está ausente do sol. Assim é o homem treva. Como um cego colocado no sol. O sol está presente para ele, mas ele está ausente do sol. Entende? Não consegue enxergar o sol. O sol está ali, sabe? Presente. Até o calor do sol. Ele sente até a temperatura do sol. Só que ele está ausente para o sol, porque ele não enxerga o sol, porque ele está espiritualmente cego. Às vezes, tanta gente que a gente conversa, né? E a gente olha e conversa, e a gente para, meu Deus, se essa pessoa, né? Meu Deus, se essa pessoa, ela conhecesse um pouquinho de Jesus, tudo isso ela não estaria passando, né? Tanta gente que a gente conhece passa, se ela conhecesse o Senhor, ela não passava por isso que ela está passando. Tanta gente, entende? Por quê? Porque ela vive ainda no lugar de cegueira. O sol está ali, o Senhor está ali, o Espírito está ali, mas espiritualmente ela é cega. Amém? Ô Nasa, tu tem que dar o teu... Fecha o áudio do teu negócio aí. Tá dando... Vamos lá. 6, 11, o versículo de 6 a 11 diz assim, ó, a fé em Cristo baseia-se em evidências. A fé em Cristo baseia-se em evidências, né? O apóstolo tenta sempre ressaltar os milagres e testemunhos para que as evidências sejam claras no tocante a crer no Filho do Homem. Preste atenção. Naquele tempo, existiam assim, algumas prerrogativas, né, para eles crerem. Uma era sinais, milagres e testemunho. Então, para tu crer numa ação do divino, para te crer numa ação do céu, tu teria que ter maravilhas, milagres, né, e testemunho. Então, por isso que Jesus, ele foi fechando todas essas arestas, porque ele foi fazendo milagre e ele foi levantando testemunhos. João Batista, ele veio como um testemunho de Jesus. João Batista, ele veio para testemunhar. João Batista, ele testemunhou, entende? Ele testemunhou o Espírito Santo descer quando Jesus estava sendo batizado. Ele testemunhou a ação do Espírito Santo, o céu abrir a ação do Pai. Ele viu, entende? Ele viu o Pai, o Filho e o Espírito no mesmo lugar. Entende? Ele viu a Trindade, então ele foi a testemunha válida. Então eles precisavam ter testemunha, milagre, sinais para justificar e para entender o que é divino. Ele foi mandado por Deus, né, para anunciar a chegada do Messias. Ele foi mandado por Deus para levar o povo a um batismo de arrependimento e com isso ele introduzir o ministério de Jesus. A voz que clama no deserto. Então houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A voz que clama. A partir de agora, está falando de João Batista. Ele não veio por conta própria, ele não veio sem autorização, ele não veio por vir. Ele veio, enviado por Deus. Ele veio com um propósito, ele veio com uma finalidade, ele veio com um chamamento, ele veio como algo sobre a vida dele, sobrenatural, enviado por Deus. Ele era filho do sacerdote Zacarias,
filho de Isabel, primo de Jesus, e ele deu um testemunho da verdade. Então, ele é o primeiro testemunho, sabe, de Jesus. Jesus batizado, e ali Jesus estava fazendo o primeiro testemunho válido para comprovação da sua atividade divina. Amém? Vamos lá, continuamos. Versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio deles. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem e a crer por intermédio dele. Então, quando fala por intermédio dele, né, virem a crer por intermédio dele, aqui nós estamos falando de João, né? Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Está falando de Jesus, todos virem a crer por intermédio de Jesus, né? Todos viessem a crer através de Jesus. Então ele veio para testemunhar Jesus, sabe? Quando ele fala, agora também tem uma pegada aqui forte, quando ele fala em todos, né? Quando ele fala em todos, ele contrasta, aqui ele está contrastando com o particularismo judaico. Aqui ele também dá uma, assim, sabe, de sola. Por quê? Porque para o judeu achava assim, o judeu tinha na cabeça dele, né, que Deus era um Deus do judeu, e ele era muito categoricamente doutrinado nisso, ele era, sabe, e ele era firme nessa convicção. E quando ele diz, olha, para que todos virem a crer, quando ele fala em todos, já entra já na cabeça do judeu já uma grande, né, não bate com aquele Messias que eles pensavam e esperavam, entende? Porque eles eram, sabe, eles eram extremamente radicais nesse sentido, eles eram fechados nisso. Olha, Deus é o Deus do povo judeu, e é o povo judeu que vai ser salvo, o resto é gentil, é o povo judeu que é o que sabe, é o povo de Deus, e eles não, sabe, isso bateu de frente com eles, quando ele falou isso, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, tá? Com frequência, restringia a atividade salvadora de Jesus somente a Israel, já falei isso, indicando aqui o efeito universal do evangelho. Então aqui nessa passagem, né, este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim que todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, todos aqui, sabe, ele fala do universalismo, né, o universalismo do evangelho. Então, o evangelho hoje, por Jesus, ele é aplicado a todos, sabe? E todos são chamados ao arrependimento, todos são chamados a crer, todos são chamados ao batismo, todos são chamados a uma vida com Deus, todos são chamados à salvação. Então, por isso, a gente não deve julgar. Ah, esse não, aquela não. Não, todos são chamados. A gente tem que pregar. Agora, quem vai ser, quem não, é o Espírito Santo, sabe? Por isso, nós precisamos pregar o evangelho. Falar do amor de Deus, falar do amor do Pai, entende? Liberar sem placas, sem julgamento, sem justiça própria. Senão nós estamos fazendo igual ao judeu, né? Senão, os fariseus da época. Se nós começarmos a aplicar a nossa justiça própria, nós estamos imitando o modelo do fariseu, né? Que através, sabe, da nossa justiça própria, estamos dizendo aquele que vai e o que não vai ser salvo. Então nós precisamos pregar. E aquele que vai ser salvo vai ouvir, receber, queimar e andar. Não tem jeito, entende? É essa a pegada. Ó, o coração queima. Por que vocês estão aqui agora, sabe, ouvindo a palavra? Porque o coração queima. Porque querem aprender do Senhor, porque querem entender o Senhor, querem mergulhar no Senhor, querem entender as coisas de Deus. Porque algo, sabe, algo dentro de nós queima. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos parados ouvindo, sabe, aprendendo mais do Senhor. Amém? Então esse é o efeito universal do evangelho para todos. Versículo 8. Ele não era luz,
mas ele veio para testificar da luz. Então João Batista não era luz, mas ele veio para testificar da luz, ou seja, ele veio para dar o testemunho da luz. Sabe? Ele veio dizer, olha, eu não sou a luz, mas eu vi a luz. Entende? Ele é a luz que por meio dele, somente dele, que chegamos à fé salvadora. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Refere-se a Cristo, somente a Cristo, só Jesus, mais ninguém. Isso aí a gente já sabe, né? Mais ninguém. Então ele é a verdadeira luz. Ah, mas é Jesus. Prega Jesus, ouve Jesus, fala de Jesus, sabe? Lê de Jesus, aprende de Jesus, convive com Jesus. E é ele, Cristo, somente ele, mais ninguém. Mediante a sua vinda, ele tornou-se a luz verdadeira para aqueles que creem. Precisa crer. Luz que ilumina a consciência humana. Então Jesus, ele ilumina a nossa consciência. Eu sei que é errado, eu sei o que é certo. Sabe? Às vezes tem coisas assim que a gente tem lá dentro, às vezes, mas, sabe, o Espírito Santo nos sinaliza. Isso é errado, isso é certo, aqui está certo, aqui está errado. Isso é uma iluminação da consciência. E quanto mais perto do divino nós estamos, mais perto do Senhor nós estamos, mais essa consciência é iluminada. Sabe? Mais perto dele nós estamos. Quanto mais perto do Senhor, mais leitura espiritual a gente tem. Mais perto dele, em todos os lugares, em tudo que a gente for fazer. Sabe? Ou seja, na área eclesiástica, que é o que a gente está hoje, né? Na área do ministério, mas a tua empresa, no trabalho, no teu relacionamento com, sabe? Com os teus pares aí no trabalho, no teu relacionamento com os fornecedores, com o cliente, no teu relacionamento com as pessoas. Se mais perto do Espírito nós estamos, mais discernimento espiritual a gente tem, mais sabedoria a gente tem de como lidar com a situação, mais, sabe, firmeza a gente tem, mais convicção a gente tem, mais equilíbrio nas coisas a gente tem. A gente perde o equilíbrio, o desequilibrado é uma prova que nós não estamos, sabe, conectados ao Espírito Santo de Deus. O desequilíbrio prova isso. Nós vamos entrar numa área depois, lá em João 6, que fala sobre a alimentação, sobre refeição, e o desequilíbrio no comer. É profundo demais. Então, quanto mais perto, essa luz, ela ilumina a consciência humana, entende? E nos traz a realidade. Aí, olha só o que fala agora aqui. Dessa forma, torna, olha só, toda a humanidade responsável perante Deus. Porque nós tivemos a consciência iluminada. Agora, e olha o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 19 em diante. Portanto, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha, Romanos 1, 19 e 20. A gente sabe, a gente ouviu, a gente conhece que ele, sabe, atributo invisível de Deus, ele, o eterno poder, que ele fez tudo. A gente conhece isso. Tais coisas, tais homens, que somos nós, por isso são indesculpáveis. Ou seja, Deus, eu não sabia. Não, tu sabia sim, querido. Tu sabia, que eu te falei. Tu sabia, porque, sabe, aquele dia lá tocou teu coração e tu não foi atento. Tu sabia, entende? Esse é a maturidade do evangelho que nós devemos alcançar e buscar. Todos os dias, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E Deus é um Deus misericordioso. Todos os dias devemos buscar misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas com a consciência o seguinte: a minha consciência foi iluminada com a luz do Senhor que eu recebi. O sacrifício de Cristo foi por todos. Todos. O sacrifício dele foi pela prostituta, todos os sacrifícios foram por todos, pelo travesti, pelo bêbado, pelo todos.
todos. Estrupador, o sacrifício foi por todos. Todos aqueles que creem nele, se arrepender dos seus pecados, ele salva. Amém? Todos. Olha como isso é para nós, gente, como isso é grande. Todos, o sacrifício foi por todos. Ele ilumina a todos. Pode se referir à atividade iluminadora da graça. Graça ilumina. Mas nem, olha só essa observação, mas nem todos serão salvos. Salvação requer o dom da fé, que se agarra a Cristo. Salvação requer o dom da fé, que se agrada a Cristo. Embora tenha vindo para todos, mas nem todos creram. Embora a gente pregue, aí tem aqueles que não querem. Entendeu? Ele veio para todos. Todos ouviram, mas nem todos creram. A gente prega a palavra, você lê a palavra, você às vezes fala de Deus para alguém, mas a pessoa não... Por quê? Não creu. Mas você tem que pregar, sabe? Então, assim, ele ouviu a palavra, ouviu, mas ele não creu. Nem todas as pessoas recebem a salvação, porque alguns rejeitam o Salvador. Essa é a verdade. Tem muitos que rejeitam o Salvador. Tem muitos que rejeitam a Cristo. Tem muitos que rejeitam a verdade. Tem muitos que aceitam só de boca, mas não aceitam de coração. Muitos. Persiste no pecado. Massa, né? Vamos lá. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, ele fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Cristo, sendo Deus, estava presente em todos os lugares. Não há salvação fora de Jesus. Amém? Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui, esse veio para o que era seu, ele fala, esse veio para o que era seu, tem uma conotação de propriedade. Tem uma conotação de coisas, né? O Ricardo, que é advogado, aí, esse veio para o que era seu, ele fala justamente isso, esse era seu lá na palavra, acho que na etimologia da palavra, né? Na etimologia da palavra, esse veio para o que era seu, ele dá uma conotação de propriedade, ele dá uma conotação, sabe, de coisa própria. Ele veio para mas os deles não receberam. Quem era? Era o judeu. Mas o judeu não recebeu. Especificamente aqui estamos falando do povo judeu. Ele veio para aqueles. E João disse isso, tá? E João falou, olha, ele veio. E um detalhe também que eu esqueci de falar, que quando João, ele fala, né? Vocês vão ver um pouco mais na frente, ele fala do povo judeu, do povo judeu, do povo judeu. Só que João era judeu. Jesus era judeu. Os apóstolos eram judeus. Só que esse judeu que João confrontava, entendeu? Era esse judeu cascadura, esse judeu que não queria, não acreditava. Então era judeus cascadura. Ele falava do próprio povo dele, sabe? Vocês não creem, vocês têm cabeça. Entende? Então, estou trazendo, olha, ele veio para vocês mesmo, ele veio para o judeu, mas vocês não o receberam. Versículo 12, olha isso que ele fala, mas todos aqueles que o receberam, cara, isso aqui é fantástico, todos aqueles que o receberam, deu, amém? Deu uma travada aí, né? Então vou ler de novo o versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Olha, todos que receberam o mesmo que crer. Aqui, ó, todos que receberam, na etimologia da palavra, é o mesmo que crer. Então, todos os que creram, tá? O receberam, na minha palavra aqui está receberam, na minha tradução, mas esse receberam é igual a crer. Então, todos os que creram, todos aqueles que creram, deu-lhes o poder. Esse poder é liberdade e autoridade. Então, esse poder, sabe, está conferido a liberdade e a autoridade de Jesus, de serem feitos filhos de Deus.
Então, essa autoridade, essa liberdade estava em Jesus. Ele deu esse poder, sabe? Ele deu esse poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Cristo nos autoriza a nos tornar filhos de Deus pela graça e por meio da fé. Sabe? O que é? É crer nele. Todos os que receberam, todos os que creram, ele deu poder de ser feitos filhos de Deus. Ou seja, vocês não aceitaram, mas teve quem aceitou, e todos aqueles que aceitaram, pelo poder otorgado a Jesus, pelo poder de Jesus, ele, por meio da graça, através da graça, por meio da fé. Os seres humanos caídos não são filhos de Deus por natureza. Não são filhos de Deus. Por isso nós precisamos assim aceitar. Já aceita Jesus, aceita o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Entende que Jesus morreu na cruz pelo pecado, sabe? Porque o ser humano caído não são filhos de Deus por natureza. Somente aqueles que possuem a fé soberana, eles são criaturas de Deus. Somente aqueles que possuem fé soberana, gerada pela uma ação soberana do Espírito Santo de Deus. Uma ação soberana de Deus. Então, a fé em Deus é gerado por uma ação soberana de Deus. Por isso que nós temos que pregar, 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 pregar e pregar. A salvação, sabe, é gerada por uma ação soberana de Deus. Aqui tem algo que eu queria falar muito. Já para nós encerrar, eu vou terminar com essa parte aqui, isso aqui deve estar lá na Confissão de Fé de Westminster. Fala sobre santificação. Aí nós vamos encerrar com isso aqui, tá? Santificação, Confissão de Fé de Westminster, santificação. Olha só o que diz. Os que são, preste atenção, eu vou ler, tá? Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito. São, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito, que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído, e suas várias concupiscências são enfraquecidas, mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Entende? 2. Essa santificação é no homem todo, porém perfeita nessa vida. Ainda persiste em todas as partes dele, restos da corrupção. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Amém? Então, fala sobre santificação, né? Que é a santificação. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós buscamos o Senhor, mais essas áreas da nossa vida, sabe, que nos dominam, essas concupiscências, esses pecados, eles são enfraquecidos e são mortificados. Isso é uma ação genuína, sabe, do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Cada dia, essa área nossa, ela vai sendo mortificada e enfraquecida. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Entende? Então, por isso que essa ação do Espírito em nos santificar diariamente, tá? Vai ser, aqui ó, como falei na seção 2, essa guerra contínua, é irreconciliável. A carne não concilia com o Espírito. Não existe uma guerra, carne e Espírito. E essa guerra vai ser até o fim. Carne lutando contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E essa luta, sabe, nessa guerra, no final, ela vai ser vencida com o Espírito. Vencendo essa guerra contra a carne. Amém? É uma guerra carne e Espírito. A carne querendo nos alimentar com coisas da carne. E o Espírito querendo, sabe, nos alimentar com coisas do Espírito. E nós devemos buscar alimentar o nosso Espírito.
É igual um viciado em droga. Um viciado em droga, a carne dele, ela deseja a droga, a carne dele treme pela droga, a carne dele a ponto de enganar a mente, criar situações, sabe, que vão argumentar para ele mesmo que ele precisa usar droga, entende? É carne com espécie. A carne sempre vai estar militando contra o espírito. A carne sempre vai estar armando armadilhas contra o espírito. A carne sempre vai estar tentando falar mais do que o espírito, para nos manter nesse lugar de escravidão, de treva, impedindo o avanço da luz em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Assim nós encerramos esse segundo dia. E aí, na terça-feira que vem, a gente continua a partir do versículo 13, que aí nós entramos na parte do novo nascimento e por aí vai. Amém, queridos? Espero que tenham gostado, né, dessa segunda parte. E assim nós vamos. Semana que vem, às 8 horas, a gente continua estudando João, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu espero que, né, que vocês tenham sido abençoados, né? E boa noite. E agora a gente vai para a nossa live, né, na casa do Pai, tá? Vamos orar um pouco lá, vamos adorar o Senhor e ter mais um tempo de comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha e cele, né, que a gente aprendeu hoje aqui com adoração e receber uma palavra do Senhor, tá? Te convido a migrar lá para a página na casa do Pai, para a gente acompanhar um tempo de oração lá. Amém? Deus abençoe, até daqui a pouquinho então. Deus abençoe.